Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo o Dia Mundial das Comunicações Sociais, tendo no horizonte o tema da esperança e na memória o Papa Francisco, que escreveu a mensagem para esta jornada, assim como o Papa Leão XIV, recentemente eleito. É neste contexto que falamos sobre o tema da comunicação e propomos o comentário à liturgia de domingo, contando para isso com a presença de Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, e de Ricardo Perna, diretor do Gabinete de Comunicação na Diocese de Setúbal. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia. Nós vamos ter que, de alguma forma, distinguir aqui os dois pontificados, porque temos um texto, um documento que foi escrito pelo Papa Francisco e temos um encontro do Papa Leão XIV com os jornalistas. Começando pelo tema, Isabel, que proposta nos faz o Papa Francisco para esta jornada? Ou nos fez? Nos fez, é verdade. O Papa Francisco apresentou-nos este texto no passado mês de janeiro. Estávamos todos em Roma, na altura, no jubileu do mundo da comunicação. E pronto, o texto vem na continuidade das mensagens dos anos anteriores, sendo que eu, se calhar, começava por referenciar o título do texto. E eu já tive a ocasião de dizer isto no encontro que tivemos com os jornalistas todos, agora para celebrar precisamente... Desta semana, para celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O título é muito bom, eu vou lê-lo. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. E estas três palavras, mansidão, esperança e coração, não são propriamente as palavras que nós mais aplicamos ao mundo da comunicação social e ao mundo dos jornalistas. É um pouco estranho. E é nesta estranheza que eu acho que reside a beleza do texto. Mediático, não sintoniza com o ambiente mediático essas mansidão, mas os jornalistas não têm que ser suaves, nem mansos, nem coração. Mas porquê? Apesar do Papa Francisco ter insistido muitas vezes ao longo dos últimos anos nesta questão do coração. E depois a esperança. A comunicação está muito marcada por um olhar sobre a realidade nua e crua e poucas vezes ela vem analisada com um olhar de esperança. Portanto, é este início de texto que me fez logo pensar e sobre o qual tivemos já a ocasião de conversar e teremos certamente ao longo dos próximos anos. Sim, uma mensagem do Papa Francisco para este ano no contexto do jubileu, também aí este tema da esperança. De que forma, perguntava-te, Ricardo, o texto se adequa também a um trabalho, por exemplo, de assessoria de imprensa como aquele que desenvolves na Diocese de Setúbal? A esperança está muito ligada, eu quando ouvi liguei muito àquilo também que o Papa Francisco já tinha dito, da procura da boa notícia. E, portanto, o jornalismo conta histórias que têm que ser aquelas que têm que ser contadas, que nem sempre são boas, mas que às vezes também podem ser. E olhar para elas com um olhar de esperança é procurar o ponto positivo e procurar a boa notícia. Aquilo que no trabalho de assessoria se faz muitas vezes é essa procura, sem esquecer aquilo que precisa ser melhorado e precisa ser trabalhado, é a procura da boa notícia, é a procura de histórias bonitas para contar, histórias que ajudem a reforçar aquilo que é o sentido de evangelização e aquilo que é o trabalho de evangelização de uma diocese, de um bispo, que procura fazer chegar a palavra de Deus aos outros. Consegue fazer isso contando histórias, mostrando a vida das pessoas, mostrando de que forma é que as comunidades aplicam e levam o Evangelho nas suas vidas. E isso é também um dos trabalhos que nós fazemos. É um trabalho que implica muita esperança e que implica esta procura da boa notícia. E em Setúbal encontram-se muitas boas notícias, muitos projetos? Sempre. Acredito que sim, e de facto elas estão muitas vezes ao virar da esquina, não é? E a desafiar o nosso olhar. É também uma celebração, esta Jornada Mundial das Comunicações Sociais, que acontece no início de um novo pontificado, onde já aconteceu um encontro do Papa Leão XIV com jornalistas e voltado para esse tópico fundamental de início de pontificado, que é o da paz. Sim. É possível desarmar as palavras, como pediu o Papa Leão XIV? Ainda bem que fazes a pergunta, porque momentos antes de gravarmos este programa, estamos aqui, estávamos ali fora a falar precisamente sobre esta questão das palavras que estão armadas. Veio agora, a propósito, um pequeno videoclipe que está a circular, do qual foi retirado alguns minutos para um anúncio na televisão, e que é baseado na ideia de alertar as pessoas para a questão do aborto, portanto, completamente contra o aborto. É claro que não nos passa sequer pela cabeça não ser contra o aborto, mas, no entanto, quem vê aquele vídeo tem a sensação nítida de que são palavras que estão completamente armadas. São imagens que estão completamente armadas, que vão, segundo a minha opinião, vão completamente contra este desarmar de palavras que nos é pedido e de imagens que nos é pedido.
Portanto, o que nós assistimos hoje em dia é precisamente a uma comunicação que está marcada pela agressividade e pela violência. Também nesse caso, Também neste caso, que não tem que ser objetivamente com palavras claras, mas com imagens, com um contexto que é completamente violento. E, portanto, o que nós temos que fazer e que temos que procurar fazer é sermos claros em dizer quais são as consequências de desarmar as palavras e de desarmar a comunicação. E aí a Igreja e os crentes e o mundo católico têm uma obrigação de o dizer com clareza. Portanto, nós não podemos entrar neste registro altamente publicitário de que conseguimos fazer pelo choque e pela agressividade, que, como digo, não tem que ser uma agressividade óbvia, mas pode estar implícita e que tem consequências claramente negativas. Por isso, estávamos a conversar sobre isto, eu estava a dizer, bom, a mensagem do Papa e a mensagem do Papa Leão XIV, quando insiste na questão da paz e sublinha o desarmar das palavras, encontrei eco da forma negativa neste exemplo que eu acabei de dar. De facto, um exemplo recente destes dias e que está a provocar também o debate público, Ricardo Perna, qual é o papel dos comunicadores, e falemos em concreto, de um bispo, quando é procurado para um comentário, para uma leitura da realidade, que papel central ele pode ter também neste desarmar das palavras, que muitas vezes acontece, enfim, num ping-pong, num diálogo que não leva a lado nenhum, é só os prós e contras, sem mais. Primeiro que tudo, importa estar, falar e comunicar. Responder aos jornalistas. Responder aos jornalistas. Ou seja, este é o primeiro ponto. Não podemos aliar-nos do debate, não podemos simplesmente, porque ele não interessa, não nos pronunciarmos. É uma oportunidade que se perde de poder estar e de poder passar a nossa mensagem. Não pode haver terrenos vazios, não pode haver tempos... A questão é que não há terrenos vazios, não há espaços em silêncio, porque se nós não preenchermos, alguém preencherá. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, este desafio de desarmar as palavras é incrivelmente importante e passa muito por uma estratégia de perceber e de discernir a melhor forma de falar, de passar a mensagem, não deixar de dizer aquilo que precisa ser dito, mas sem procurar o confronto. Não há nenhuma necessidade, não há nenhuma vantagem, não há nenhum benefício em entrar no tal ping-pong mediático que, de alguma forma, até desvia um bocadinho do próprio assunto. Portanto, o desafio aqui é falar, expor o nosso ponto de vista, estar presente. As pessoas esperam que a Igreja se pronuncie, as pessoas gostam que o seu bispo se pronuncie para que possam perceber também como é que o seu pastor entende e vê a realidade, e isto acaba por ser uma forma importante também de evangelização. E, portanto, estar presente, falar, não entrar neste confronto é um desafio importante e é um desafio que o Papa Leão nos deixa também neste encontro. De facto, um tópico muito presente. E uma terceira questão que vos colocava em torno desta jornada, deste Dia Mundial, passava para o lado dos consumidores, dos receptores, de quem acolhe as mensagens que passam neste... e que também já são produtores do mundo digital, não é? Porque acredito, Isabel, que haja aqui também uma pedagogia, uma literacia mediática a promover constantemente. Claro. Porque, por vezes, podem ser os consumidores a armar as palavras dos produtores de conteúdos. Também é uma verdade, tens toda a razão, não é? A partir do momento em que todos nós nos tornamos comunicadores, para não dizer todos nós nos tornamos jornalistas ou comentadores, nas redes sociais fundamentalmente, isso é uma realidade. Eu penso que sim. Mas há aqui também outra questão que eu penso que nos é pedida a todos, principalmente um trabalho que tem que ser feito junto dos mais jovens. Nós dissemos muitas vezes que a comunicação social escrutinava a realidade. E eu tenho defendido a necessidade de nós também escrutinarmos a comunicação. E isso faz com que... Escrutinar o que é que significa? Tentarmos perceber o que é que está ali por detrás, tentarmos analisar o que é que ali está. Não controlar. Não controlar, isso não faz parte da nossa realidade, porque senão estamos numa ditadura e nós não queremos a ditadura, não é? E a liberdade, nós somos filhos livres, Deus criou-nos como pessoas livres, portanto a liberdade é fundamental. Mas nós temos que aprender a analisar e validar tudo o que vemos, tudo o que ouvimos e tudo o que lemos. E não temos de ter medo de tomar posição sobre as coisas. O Papa Leão XIV diz uma coisa nessa mensagem que nos escreve, que é para não cedermos à mediocridade. E aí eu penso, bem, mas então o que é que será que é medíocre? E o que é não ceder à mediocridade? É por isso simplesmente deixar, negar, pôr de lado aquilo que nos parece incorreto, aquilo que vai contra o que nós achamos que são os nossos valores, ou é pelo contrário denunciar e ter uma posição?
Pronto, eu aqui, há sempre esta questão do equilíbrio entre estas duas hipóteses que nós temos à nossa frente. E temos que escolher ou ficar calados ou falar. De forma muito concreta e como exemplo, na Diocese de Setúbal, que contributo é dado pelo Gabinete de Imprensa precisamente para ajudar nesta literacia mediática, que conteúdos são propostos, para além da tal assessoria que é prestada, há também uma proatividade de presença e de participação na comunicação? Sim, o primeiro aspecto é precisamente a presença. Estar presente. Nós sabemos que, e principalmente naquilo que diz respeito às redes sociais, a presença constante e contínua é essencial para que o algoritmo, aquela entidade quase divina que ninguém conhece, possa dar por nós e fazer-nos presente também nos feeds das pessoas que nos seguem. Portanto, o primeiro ponto é este, estar presente com uma comunicação contínua e constante. Depois disso, procurar que essa comunicação seja esclarecedora, seja positiva, seja de alguma forma reveladora daquilo que é o caminho que a Diocese quer fazer. Nós temos não apenas o retrato da vida da Diocese que fazemos através do acompanhamento daquilo que é a agenda do Bispo, a agenda dos Vigários Gerais e a agenda dos próprios movimentos e secretariados que nos enviam essas informações, como temos depois também iniciado algumas rúbricas que procuram de alguma forma ajudar as pessoas a esclarecer. Começámos como exemplo uma rúbrica que é o Evangelho no Minuto, em que aos domingos procuramos esmiuçar um bocadinho a mensagem do Evangelho de cada dia. E é uma coisa pequenina, mas que ajuda as pessoas para que depois, quando chega à Eucaristia, já tenham uma noção do que é que estão a ouvir, já possam perceber o que é que estão a refletir e a aprofundar e possam, de alguma forma, estar mais capacitadas, ter um bocadinho mais de literacia, para poderem avançar, compreender e crescer a fé. Muito brevemente, e para fecharmos esta temática do Dia Mundial, de que forma é que interessa que as comunidades cristãs, nas várias geografias, assinalem esta jornada? Bom, a realidade do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais assenta na realidade dos secretariados diocesanos de comunicação social. E deverá ser aí exatamente que deve ser feito o trabalho. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio, o maior desafio, talvez o mais difícil, não porque sejamos um país muito grande, porque na verdade não somos um país de dimensão mais pequena, mas porque as realidades são distintas e os trabalhos são distintos. Mas o que nós temos que fazer é aproveitar esta oportunidade, concretamente este dia, para colocarmos em cima da mesa, das nossas mesas de profissionais, mas nas nossas mesas de pais e mães, de educadores, de professores de religião e moral, de todos os agentes de comunicação, e colocarmos a mensagem do Papa, colocarmos o que o Papa Leão XIV nos diz e dizemos o que é que isto nos quer dizer, em que é que isto vai ter alguma implicação na minha vida enquanto profissional ou enquanto mero, como tu dizias e bem, comunicador, porque todos somos comunicadores. Ricardo, uma ocasião de partilhar projetos que se desenvolvem, de pedir também a participação no caso de todos os diocesanos, para estes projetos de comunicação? Sim, a nossa intenção, quando estabelecemos uma estratégia de comunicação na Diocese de Setúbal, é precisamente esta. Antes de mais, começarmos nós, não é? Por fazer esta cobertura e depois procurarmos estender esta rede de contribuições e de comunicações para que, de alguma forma, por um lado, através de formação, por outro lado, através do próprio contributo das pessoas, possamos começar a ter uma comunicação mais constante, mais presente e mais profícua nas redes. Nós sabemos, e volto a dizer, temos que estar presentes para podermos ser vistos, para que o algoritmo nos valorize. E, portanto, importa produzir bem, de uma forma esclarecida, de uma forma positiva, de uma forma correta, e se fizermos isso, começamos a chegar a mais gente. Quando começamos a chegar a mais gente, começamos a conseguir passar a nossa mensagem. É todo um processo lento, devagarinho, mas que tem que ser feito com muita determinação e com muita consciência do caminho a fazer. E está em curso, não é? E está em curso. Em diferentes frentes. Muito bem. De facto, um tópico que marca este domingo. Nós, neste programa, analisámos também a liturgia de domingo, as leituras que são lidas nas missas de domingo. Primeiro vamos ouvir o Padre João Lourenço, que a partir precisamente desta liturgia de domingo recolhe o tema da esperança, o tema que é deste ano jubilar. A partir da liturgia e da Palavra de Deus, neste domingo em que celebramos a Ascensão do Senhor, essa mesma palavra deixa-nos dois elementos muito expressivos, dois contributos muito expressivos que importa destacar aqui no quadro da nossa reflexão. Esses dois elementos que eu quero destacar são o testemunho e a esperança.
O testemunho porque o Senhor parte, mas nós continuamos a trabalhar na história, a transformar a história para que a nossa história se aproxime e se configure à imagem daquilo que foi a grande missão de Jesus, anunciar o reino. Por outro lado, os discípulos permanecem na esperança que o Senhor voltará, não de braços cruzados a olhar para o céu, mas a trabalhar para transformar exatamente esta história, como acabo de dizer. Eu diria que estes dois instrumentos, que são o testemunho e a esperança, são importantes para a construção do mundo que queremos configurar, a que queremos dar forma, aquele mundo que Jesus anuncia na sua mensagem e que nós estamos naturalmente empenhados a construir. E estes dois instrumentos desdobram-se depois nas atitudes, que são aquelas fundamentais do cristão. Ser instrumento de amor, de perdão e de comunhão fraterna. A ascensão do Senhor é, diria eu, a passagem da nostalgia da ausência para a certeza da esperança. A passagem da nostalgia da ausência, que é aquilo que se apossa a certo momento dos discípulos. Eles começam a sentir já um certo vazio na sua própria caminhada, porque o Senhor que os animou e que lhes delineou o caminho vai deixá-los. E Jesus vai-lhes dizer exatamente: eu vou para o Pai, mas eu estou convosco. E vós tendes de testemunhar esta certeza, e testemunhámo-la com a esperança, com uma dinâmica de construção importante na história, que é aquilo que deve caracterizar a vivência cristã. Nós cristãos, o nosso testemunho é importante, mas não é de ficar eternamente a olhar para o céu, mas sim o de transformar a terra. E ouvimos agora o texto do Evangelho, onde precisamente nos é contado este episódio da ascensão do Senhor ao céu. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Isabel Figueiredo começava por pedir o comentário a este texto, claro, na relação que ele tem com a escolha deste domingo da Ascensão, para assinalar o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Olha, a primeira observação que eu tenho, quando o ouvi e quando li, antes de vir para aqui, é que o texto, mais uma vez, situa-nos em Jerusalém. E esta força da descrição do que se passou em Jerusalém ao longo de toda a vida de Jesus, mas neste momento concreto, coloca-nos também neste presente que estamos a viver e neste drama da guerra que estamos a viver, o que nos remete novamente para a necessidade da paz. Depois, a ascensão de Jesus, assim descrita e que é completada quer pela primeira leitura, quer por tudo o que nós temos de informação por parte das Escrituras, é novamente um mistério, porque nós não conseguimos bem imaginar o que é Jesus ascender aos céus. Este movimento de ascensão e esta dimensão dos céus, para mim, é um mistério, como são tantos outros mistérios da nossa fé. No entanto, há aqui uma expressão, quase no fim do Evangelho, no qual eu me debrucei, que é depois de acontecer a ascensão, voltaram para Jerusalém com grande alegria.
E nós aprendemos e sabemos que a alegria é sinal da presença do Espírito Santo. E, portanto, eu ando aqui entre o mistério que nos é apresentado, que nos parece uma coisa um pouco estranha, como é que Jesus sobe aos céus, mas depois a realidade da alegria dos discípulos consola-me, não é? E diz-me, há aqui alguma coisa que tu não entendes, mas que está comprovada. E desafia a transformação, como dizia também o Padre João Lourenço. E desafia a transformação. Por isso, esta é assim a minha primeira impressão. E é tudo isso, Ricardo, que é preciso anunciar? Eu fixei-me também na questão da grande alegria. Esta alegria que pressupõe o espírito cheio. Portanto, aquela capacidade que nós temos de, com um entusiasmo incrível, ir fazer aquilo a que nos propomos fazer. E aqui aquilo que se propõe é isto, continuar bendizendo a Deus. Portanto, este desafio que é lançado aos discípulos, este desafio que é lançado a todos nós, é o de capacitados por esta grande alegria, que nos vem da certeza da ascensão aos céus, da certeza da presença de Jesus no meio de nós, conseguirmos passar essa mensagem a quem ainda não a conhece. Sempre com esta grande alegria. E, para mim, a alegria é importante porque às vezes esquecemos-nos da parte da alegria. Tendemos a passar a fé de uma mensagem de uma forma muito séria, muito rigorosa, muito disciplinada, muito normativa. E esquecemos a parte da alegria, que implica, muitas vezes, aquele improviso, aquela capacidade de nos exaltarmos e de gritarmos, que parece assim meio estranha, mas que de facto é reveladora do espírito que nos enche. E agradeço-vos esta perspectiva sobre a liturgia de domingo e este episódio que a primeira leitura também relata. Enfim, todo o ambiente da liturgia se situa de facto neste tema da ascensão de Jesus. Muito obrigado, felicidades para o trabalho na comunicação, onde de facto estamos todos implicados, não é? Nesta comunicação da alegria, como diziam. E a terminar, recordo que se assinala também no próximo domingo o Dia Mundial da Criança e, por isso, votos de uma feliz jornada, também com os meios de comunicação social. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.